Olá, meus amigos, mais um vídeo aqui no Laboratório do Arne com suas brincadeiras e experiências com eletrônica. Hoje eu quero mostrar algo bastante curioso que eu fiz usando um PIC 16F 648A, que é o irmão, vamos dizer assim, maiorzinho do 628A, né? E um STM, um STM32F103C8T6 com uma Blue Pill, né? Ele está instalado aqui na Blue Pill. A ideia aqui foi fazer uma comunicação bastante diferente, sem utilizar nada que a gente já esteja acostumado, como porta serial, ou um canal SPI, ou um I2C, canal CAN, ou seja, os meios de comunicação já conhecidos e amplamente difundidos hoje em dia entre microcontroladores. Hoje eu quis fazer algo diferente. Hoje eu usei aqui, ó, este fiozinho aqui, apenas ele, e a comunicação é feita com relé. Então, aqui a ideia foi usar o PIC como sender, né? E o STM32 como receiver. O PIC aqui na placa eu tenho um relé, então o que eu faço é abrir e fechar essa chave usando os tempos, né, para ponto e traço, tá? Porque eu estou usando o código Morse. E também dando, né, a distância entre o ponto e o traço com ele desligado, e também entre as letras e também frases, assim por diante, né? Ou seja, entre palavras, né? E até que está funcionando legal. Foi um desafio, né? Porque o código Morse, ele não é assim, ele não tem todos os caracteres, eles não têm o mesmo tamanho, vamos dizer. A mesma quantidade de pontos e traços. Por exemplo, a letra A é ponto, traço. Já a letra B seria traço, ponto, ponto, ponto. A letra C seria traço, ponto, traço, ponto. Aí quando você já vai, por exemplo, para a letra D, você tem traço, ponto, ponto. Então você tem aí o A com apenas dois, né? Dois, vamos dizer assim, um ponto e um traço. E, por exemplo, a letra D tem um traço e dois pontos, enquanto que a letra B e C já teriam um traço, ponto, ponto, já... Quer dizer, muda, o tamanho não é acertado, então a recepção fica um pouquinho complicada, mas funcionou. Esse projeto vai ficar disponível lá no meu site, tá? Para quem tiver interesse. E eu vou rodar alguns exemplos aqui. Não vou me ater a ficar explicando o código, porque eu acho que o vídeo acaba ficando muito grande, tá? Eu vou só depois falar um pouquinho sobre os tempos necessários aqui que eu usei, né, para fazer o envio aqui e a recepção. Os tempos são os mesmos, né? Ok? Olá, vamos para um pouquinho da teoria, né? Bem simples e bem rápida. O código Morse foi desenvolvido em 1835, tá? Por Samuel Finley Breese Morse. Foi o criador do telégrafo elétrico, tá? Esse código é baseado em outros, tá? Mais antigos, claro, mas que eu não vou falar deles aqui agora, mas quem tiver interesse pode pesquisar aí, vai encontrar algumas representações do tipo, tá? O código Morse ele se baseia, ele é um sistema, né, de representação para números, letras e pontuação. E ele utiliza para isso a codificação intermitente, através de pulso ou tons, com duração, né, o curto e longo. Sempre com essa duração, ela tem que ser muito precisa para não causar confusão, tá?
ele contém todas as letras do alfabeto e todos os números, tá? E alguns sinais de pontuação. Ele não contempla o código ASCII óbvio, porque ele foi criado muito antes deste, tá? Então não dá para você querer transmitir um start of text, né, um end of text, um caractere ACK, um caractere NACK, isso não existe, tá? Não daria para você fazer isso aqui, tá? E você consegue utilizar isso via fio elétrico, via ondas de rádio, que é o padrão entre os radioamadores, né? E por meio de luz, tá? Ou seja, quem aí nunca assistiu um filme de guerra antigo onde você tinha os navios se comunicando, né, através de sistema de luz, né? Ou seja, você tinha um farol ali que ele manipulava. Na frente você tinha ali uma espécie de uma persiana que ele conseguia manipular, e aí do outro lado você conseguia ver, né, a duração daquele pulso de luz, né? Conforme eu falei, né, lá atrás, os códigos eles não têm o mesmo tamanho, né? O que você quer transmitir não tem exatamente o mesmo tamanho. Eles têm tamanhos diferentes. Ó, a letra A, ponto e traço, conforme eu falei. A letra B, ponto, traço, ponto, ponto, ponto. Ó, a letra M, traço, traço. Então aqui você tem dois, né, vamos chamar assim, dois pulsos aqui. Aqui você já tem quatro. Ó, a letra D são três. Tá? Um pulso longo e mais dois curtos. Então esse é o desafio. Você tentar receber o que você consegue, porque você tem aqui, né, o ponto, o traço, e logo em seguida você vai ter uma outra letra. Então tem uma distância entre esse cara que é exatamente o tamanho do ponto. Então aqui que está o desafio, você conseguir fazer, né, pegar isso com um microcontrolador. Não é tão difícil, é só você tentar pegar a chave fechada e chave aberta, né, para poder entender isso aqui. Mas eu já vejo o desafio, né, dos radioamadores. Meu respeito a todos aí que conhecem isso aqui e usam isso aqui, seja como trabalho ou seja como hobby, porque não é fácil isso aqui, viu? Mas é bastante interessante, tá? Então aqui está a tabelinha com a parte de letras e a parte de número. No artigo eu vou deixar também a parte de pontuação. O artigo vai estar no site, ok? O link está aí na descrição. Tá? Então aqui já deu para ver que não foi fácil a ideia de você pegar, tá? Isso aqui. E a duração, tá? Por convenção, né, eles costumam chamar os pulsos curtos, né, o pulso curto, que é o ponto, de dit, e os traços de dá, né? Então, o pessoal que estuda aí fica naquela ideia do de dá, né, que é para poder separar aqui, né, a ideia do som, né, para que possa entender, tá? Então você tem ponto como pulso curto e traço como pulso longo. E aqui a nomenclatura, né, que eles costumam usar, né? Convencionalmente o traço ele vai ter 3 vezes a duração do di, 3 vezes a duração do pulso, ou seja, o traço tem 3 vezes a duração de um ponto. O espaço entre ponto e traço ele tem a duração de um ponto, tá? O espaço entre palavras tem a duração de 7 pontos. Então, entre uma palavra e outra, você deixa um tempo de 7, uma duração de 7 pontos. Tá? Só para se ter ideia, senhores, os rádios amadores qualificados, eles conseguem entender esse código a uma taxa maior de 40 palavras por minuto. Há registros de operadores que chegaram a mais de 100 palavras por minuto. É realmente de se respeitar isso, porque não é fácil, tá? Você tentar fazer, você vai ver que é complicado, ok? Então são essas as durações. Mas você vai me perguntar, qual vai ser a duração do DIT? Essa aqui é o mandatário. Só que isso aqui vai da prática, né, do operador. É o operador que vai
trabalhar isso aqui. Na medida que ele aumenta esse tempo aqui, todos os outros, né, na medida, desculpa, que ele diminui esse tempo aqui, todos os outros também vão diminuindo, tá? É óbvio que você deve perceber que não adianta você ter um tempo muito curtinho aqui se do outro lado não vai ser entendido o que você vai estar fazendo. Então, mais ou menos, não há uma convenção, esse tempo aqui é de tantos milissegundos. Não há. Isso aqui é de acordo com a operação e você tem que chegar numa média de X palavras por minuto, e aí você tem um cálculo e você vai saber mais ou menos a duração. Mas é a prática que leva isso aqui manualmente. No software, eu usei o que? Eu fiz testes com o ponto de 50 a 100 milissegundos. Tá? Eu trabalhei com ponto com testes de 50 a 100 milissegundos. No vídeo, eu estou com o ponto a 50 milissegundos. A duração do traço, tá? Eu coloquei 4 vezes o tempo do ponto e não 3. Tudo por uma questão de querer trabalhar com número par, tá? Mas poderia ter operado a 3 porque eu testei e funcionou também bem. Tá? A duração do espaço entre o ponto e traço eu coloquei também o tempo de um ponto, porque aqui eu estou pegando o relé fechado, ou seja, do momento que o relé relé aberto, né? Do tempo que a chave abre, eu começo a contar o tempo para saber o que eu tenho ali, tá? Se é o tempo de um ponto ou se é o tempo de duração entre uma palavra. A palavra eu usei aqui 6 vezes a duração e não 7, tá? 6 vezes a duração e também funcionou bem, ok? Bom, senhores, esses tempos, claro, vocês podem alterar. Se forem realmente fazer esses testes, podem diminuir ou aumentar, podem também mexer aqui na duração de traço, ponto. Só lembrando que esse teste ele é válido entre microcontroladores. Isso aqui, se você for usar entre operadores, óbvio que isso aqui tem que estar bem dentro da norma que eu já descrevi, ok? Bom, era isso que eu tinha para mostrar nesse vídeo. Espero que tenham gostado. Deixem o seu like, né, para ajudar aí a fortalecer o canal. Se puderem, compartilhem com os amigos, né, radioamadores, o pessoal que curte, o pessoal de eletrônica, que curte microcontroladores, tá? Se não for inscrito, se inscreva no canal para dar aquela força. Ative o sininho aí para receber as notificações dos próximos vídeos. E é isso, senhores. Muito obrigado por assistir até aqui e até a próxima.